Boa tarde, gurizada linda e maravilhosa do meu coração. Há quanto tempo que eu não estou aqui com vocês. Saudades de estar aqui conversando novamente com vocês. A partir de hoje, eu quero trazer uma série de reflexões um pouquinho diferentes, talvez, relacionadas com questões que eu venho passando. E desde já eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, na casa de vocês, e vocês estarem comigo aqui, junto, novamente, na internet. E hoje eu quero falar sobre um tema que muitas pessoas estão vivenciando, e eu, inclusive, vivenciei por bastante tempo, e espero agora não vivenciar mais, que é justamente a síndrome do pânico. E eu quero contar, então, para vocês como aconteceu comigo, que eu descobri que eu tinha síndrome do pânico, quais os tratamentos que eu fiz e o que, teoricamente, eu posso dizer que estou curada. Então, quais foram os passos que eu dei desde que eu descobri que eu tinha síndrome do pânico até constatar que, na teoria, eu não tenho mais. Por que na teoria? Porque daqui para frente não se sabe. Mas até aqui eu posso dizer que todos os tratamentos que eu fiz, apesar de que eles foram meio paulada na cabeça, sabe, assim, foram meio, né, sem nexo, eu não fiz exatamente muita coisa assim, passo a passo para tratar a síndrome do pânico, mas acabou tratando. Então eu quero contar justamente para vocês sobre isso. Para que vocês tenham uma noção, eu sempre fui uma pessoa, quer dizer, quando eu era mais novinha do que eu ainda sou, como eu costumo dizer, que eu entrava em qualquer ônibus, em qualquer carro, de qualquer maneira, e simplesmente viajava. Eu, por exemplo, eu costumava dizer assim, que eu deitava num ônibus, por exemplo, de Santana do Livramento para Porto Alegre, que é da onde eu sou natural e é onde eu estou morando agora, Porto Alegre. De Porto Alegre para Santana do Livramento, eu simplesmente sentava, deitava, sentava, fechava os olhos e dormia. Não tinha problema nenhum, acordava praticamente lá em Livramento, tá? Saindo de Porto Alegre, vice-versa. Enfim, com o passar do tempo, já aqui, morando aqui em Porto Alegre, depois, isso daí eu digo assim, depois que eu já estava separada, ou seja, depois dos meus 30 e alguns anos, tá? Aqui, morando em Porto Alegre, eu comecei a ficar com medo de estar caminhando, de estar, enfim, me movimentando. Mas eu achava que essas sensações eram devidas justamente ao estresse da cidade grande, apesar de que eu já tinha morado no Rio de Janeiro, eu já tinha morado em lugares bem mais estressantes do que Porto Alegre. Mas eu digo, tá, alguma coisa que veio acumulando esse estresse e nisso ficou. Durante um tempo, eu já morando em Porto Alegre, eu viajava para Capão da Canoa para passar alguns dias lá, né, é uma praia relativamente perto, e numa destas vindas para Porto Alegre, ali por Osório, antes de chegar em Osório, na verdade, eu comecei a passar muito mal. Eu não sabia o que era, mas hoje eu sei que provavelmente eu estava com taquicardia, eu estava com falta de ar, eu estava passando muito mal. Então eu avisei ao motorista do ônibus que eu não estava bem. E ele, assim que chegou em Osório, ele foi para a garagem e ele já tinha falado com o pessoal e na garagem ficaram comigo e me levaram para o hospital em Osório. Quando eu cheguei no hospital em Osório, o médico me perguntou se por acaso eu tinha síndrome do pânico. E eu categoricamente disse para ele, não, eu não tenho. Ele me deu um remédio, me acalmei, né? Não sei nem que remédio foi, eu sei que eu me acalmei. E aí, o pessoal do ônibus me colocou no próximo ônibus para Porto Alegre. Se eu não conseguisse pegar o ônibus para Porto Alegre, eu teria que voltar para Capão, e isso era domingo à noite, segunda-feira eu tinha trabalho. Bom, cheguei em Porto Alegre,
E as coisas foram andando, foram rolando, anos e anos, e eu com aquela sensação, de vez em quando, eu tinha aquela coisa de andar na rua assim, sabe, preocupada, ai, um carro. E eu olhava e dizia, mas não tem nada, não tem ninguém me incomodando, nada, simplesmente. E claro que, além desta sensação, eu comecei a ter uma série de outros problemas de saúde, que acabei descobrindo com o tempo, ao consultar uma das melhores homeopatas em Porto Alegre, que eu estava com resistência insulínica e com estresse da suprarrenal. E ela disse, claro, não é algo desses anos, talvez faz mais ou menos uns 20 anos que tu vens acumulando estas questões. Então, eu fiz um tratamento longo, eu vim para Porto Alegre já por questões de saúde, então eu fui fazendo vários tratamentos, mas aquela sensação me acompanhando. Uma das coisas muito complexas que foi para mim nesse tempo foi tratamento dentário, porque antigamente eu chegava a dormir na cadeira do dentista e aí eu não conseguia, eu passava mal, mas nunca eu tinha associado com síndrome do pânico, porque para mim isso não existia. Passaram-se os anos e eu sempre com essas sensações, mas jamais imaginando ser síndrome do pânico. Nesse meio tempo, eu descobri também que eu era totalmente alérgica a toda a proteína do leite animal. Não era só a lactose, toda a caseína. Então, eu tive que mudar toda a minha alimentação, né, para alimentos não derivados de leite, que não contivessem leite. Então, eu vim fazendo uma série de ajustes na minha saúde, principalmente depois que eu vim para Porto Alegre, porque eu vim para tratamento de saúde. Passaram-se os anos e a mãe, né, que está sempre me proporcionando uma série de recursos, ela me mandou de presente um livro que eu indico para todo mundo que quer conhecer um pouco sobre síndrome do pânico, que é do Augusto Cury, A Felicidade Roubada, ou Felicidade Roubada sem o A, mas é Felicidade Roubada. É um livrinho fininho, e ali ele explica, através de um romance, como é que funciona a questão da síndrome do pânico. Nesse meio tempo, eu já estava com questões bem sérias de refluxo. Durante 5 anos, eu usei omeprazol, e não foi pouquinho, não, foram 3 omeprazol por dia, tá? 3. Não recomendo para ninguém, gente, eu estou contando para vocês como é que foi a minha trajetória. Então, eu tive crise de asma, a asma era relacionada justamente ao quadro que eu tinha e eu não sabia, tá? Levei quase um ano para descobrir que o que eu tinha não era asma em si, mas sim eu estava relacionado com toda a parte gástrica. Não? Então, eu tinha falta de ar, eu não conseguia dormir à noite. Então, eu aprendi a jogar na internet, eu aprendi a assistir filmes, tudo para distrair as sensações que eu tinha quando eu tinha crise de asma, quando eu tinha a parte do refluxo toda, que era muito, muito grave, foi muito grave tudo que eu tive. Quando eu comecei a ler este livro, Felicidade Roubada, que ele explica como é que funciona no nosso cérebro a questão da síndrome do pânico, eu comecei a me dar conta que aquilo que eu estava fazendo por intuição de jogar, de assistir filmes, era justamente para que um cérebro que fica lá com um curto-circuito, vão me matar, querem me matar, justamente é o nosso instinto de preservação, não é? Ele saia lá do límbico, não é? E vem aqui para o frontal. Com o jogo, com o filme, eu distraía o meu cérebro e vinha de novo aqui para o racional, para o frontal, e dizendo, não, realmente não tem quem está querendo te matar, nada disso, porque esse é o cerne da síndrome do pânico. Alguém quer te matar. E, gente, eu achava muito engraçado, e aqui eu quero fazer uma colocação, que muitas vezes as pessoas têm síndrome do pânico e se isolam nas suas casas, realmente com medo de sair e ter uma crise. E eu achava isso engraçado, mas realmente é assim, gente. A gente não tem a menor vontade de sair e passar mal de novo. Eu passei mal na cadeira de dentista, eu passei mal caminhando na rua, eu passei mal de muitas maneiras. As pessoas que estiveram comigo
né, que viram as crises que eu tive, e eu não recomendo para ninguém assistir alguém com crise de síndrome do pânico, porque é muito horrível, tá? Não tinham o que fazer, porque não tem o que fazer. Então, eu aprendi a me movimentar, eu aprendi a jogar, eu aprendi várias coisas de forma intuitiva, porque eu via que o meu corpo respondia de uma forma razoável. Continuando toda essa saga, teve uma vez, eu já com esse livro, eu li mais ou menos a metade desse livro, era uma época que eu tinha muitas atividades na Casa Espírita, inclusive aos sábados, para quem não me conhece, eu frequento e colaboro numa Casa Espírita aqui em Porto Alegre, na Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz, que é pertinho, 20 metros da minha casa, não é? Então eu estou sempre atuando ali. Era um pouquinho mais longe, né? Agora nós nos mudamos, e eu tinha atividades, então eu passei muito mal. Eu comecei a ler o livro, vamos dizer, eu comecei a ler o livro, achei interessante. Aí na sexta-feira eu fiz muitas coisas, não é? E eu estava muito cansada, e era uma época que eu trabalhava muito com internet, porque, para quem não sabe também, eu sou web designer, eu tenho uma empresa de construção de sites. E na época eu trabalhava muito. E eu, às vezes, não conseguia desligar a cabeça, então eu tomava um relaxante muscular para poder dormir. Não recomendo também isso, gente, mas era o que fazia com que eu conseguisse descansar e desligar o meu cérebro, porque ele ficava em looping, ele ficava só pensando no trabalho, e eu não conseguia desligar. Então eu tomei, era uma sexta-feira à noite, tardezinha assim, eu tomei esse relaxante muscular e me deitei para dormir. Era uma época que, inclusive, eu tomava, eu tive uma questão séria também, bucomaxilofacial, não é? Eu quase perdi, né? Quase despencou todo o meu maxilar. E então eu estava tomando Miozan, que é um relaxante muscular mais suave, tá? Que é justamente para ajudar a relaxar. Só que depois eu descobri, gente, que eu não posso usar. Eu sou o 1% da população que não pode usar esse medicamento. Então, também não recomendo, né? Eu tomava por recomendação, claro, não foi da minha cabeça, nenhum dos dois eu tomava da minha cabeça. Mas, enfim, o que aconteceu? Nesse dia, nessa sexta-feira, eu tomei esse Miozan, que era 0, é um dos mais fraquinhos deles que tem, e me deitei, porque eu estava muito cansada, tá? Para desligar. Meia hora depois eu me levantei, fui ao banheiro e quando eu voltei, eu tremia que nem vara verde e toda a musculatura, tudo, batia queixo, eu não conseguia simplesmente parar de tremer. O corpo tremia, o maxilar batia. Sabe assim, filme de terror que a gente fica... Eu estava assim. E eu não sabia o que era. Aí, justamente, eu pedi que me levassem no HPS, que foi o primeiro lugar que eu lembrei aqui em Porto Alegre que podia me socorrer. Peguei o Miozan que eu tinha tomado, coloquei na bolsa e disse, bom, o único medicamento nesse momento que eu tomei foi esse, então vamos ao HPS. Nós fomos para lá, chegamos lá, né, uma pulseirinha amarela, porque eu estava muito mal, levou um tempo até eu ser atendida. Quando eu fui atendida, claro, os sintomas básicos que eu estava sentindo conseguiram passar, mas isso foram mais de 20 minutos tremendo mesmo. Quando a médica me atendeu, ela me perguntou assim, a senhora tem síndrome do pânico? Aí eu olhei para ela e disse assim, a primeira vez, lembram, eu disse categoricamente, não tenho. Quando o médico lá em Osório me perguntou se eu tinha síndrome do pânico. Desta vez, eu olhei para a médica e disse assim, tu é a segunda pessoa dentro de uma unidade médica que me pergunta isso. Eu vou pesquisar, porque a todas essas eu já não sei. Aí ela pegou a bula do Miozan, leu e disse assim, a senhora teve taquicardia, teve isso, teve aquilo, a senhora não pode tomar esse medicamento. Então, vejam só, eu fui recomendada por um médico, claro que não sabia, né? Isso eu passei meses usando, claro, chegou um ponto que acabou estourando.
né? Juntou todo o meu quadro, que já era com síndrome do pânico, etc. e tal, mais o tal do Miozan, que não era para eu poder tomar. Bom, resultado de tudo. Voltei para casa, né? Descansada. Ela disse: olha, a senhora não pode tomar esse medicamento, a senhora. Né, eu entendo que a senhora parece uma pessoa que conhece as coisas, mas qualquer um pode ter síndrome do pânico. Eu digo: sim, eu sei disso, que não existe exatamente um gatilho, ela simplesmente acontece. Muito bem, voltei para casa, o sábado, isso foi sexta-noite, o sábado inteiro foram muitos movimentos, a casa espírita, domingo a mesma coisa, sempre com muitas coisas para organizar, tanto na internet quanto em casa. Mais ou menos às 3 da tarde do domingo, eu resolvi sentar na cama e terminar de ler o livro Felicidade Roubada, que a mãe tinha me mandado, do Augusto Cury. Enquanto eu lia, terminava de ler o livro, que eu tinha parado mais ou menos na metade dele, então não tinha ainda grandes explicações sobre o quadro, tá? Sobre os sintomas. À medida que eu ia lendo, eu ia me dando conta de que tudo que estava sendo falado ali naquele livro eram exatamente os sintomas que eu tinha. Eu terminei o livro com a certeza de que os 2 médicos que me perguntaram se eu tinha síndrome do pânico, e eu tinha dito para um categoricamente que não, e o outro que eu ia pesquisar, que eu sim estava com síndrome do pânico. Mesmo que foi algo interessante eu descobrir isso, porque dificilmente a gente, né, que, como eu costumo dizer, linda e maravilhosa, assim, que tem alguns conhecimentos, que gosta de estudar, como é o meu caso, dificilmente a gente vai achar que a gente está num quadro de síndrome do pânico. Porque eu não sei que ideia eu tinha de que alguém que tivesse síndrome do pânico tinha que estar fazendo muitas coisas para ter síndrome do pânico. Pois bem, gente, passaram-se os anos, e aí, claro, que vários dos exercícios que estão indicados fazer ali naquele livro, eu já fazia, que era justamente caminhar, movimentar o corpo, jogar, ou seja, fazer com que o meu cérebro, a parte racional do meu cérebro, o córtex frontal, funcionasse para sair daquele instinto de preservação. Então, eu fui adaptando, fui fazendo uma série de adaptações, fui modificando ainda mais as minhas questões alimentares, e o quadro, vamos dizer assim, se estabilizou. Nesse meio tempo, eu cansei de tomar tanto medicamento em relação ao refluxo, resolvi acabar com o omeprazol, fiz um tratamento que, obviamente, eu sempre recomendo para todo mundo que consulte o seu médico, que mantenha um acompanhamento. Eu fiz por minha conta, porque eu já tinha feito outras vezes, e pela internet tem muita coisa interessante que a gente pode descobrir, que foi com água morna, limão e bicarbonato. Bom, gente, todas as azias que eu podia ter tido quando eu estive grávida, que eu não tive praticamente azias, eu tive nesse processo de sair do medicamento tomando um produto natural. Acabou. Praticamente eu não uso mais, quer dizer, agora eu não uso realmente mais o omeprazol. Tenho até lá em casa, assim, se acontece uma eventualidade, estou sempre cuidando da validade dele, porque eu já usei medicamento vencido sem nem saber, fui parar no HPS também, mas era um outro medicamento, nada a ver com o que eu estou falando agora. O médico me disse: olha, está vencido o medicamento, não tem como. Né? Então, realmente, a gente deve, tá, sempre olhar a bula, tá, para ver a validade do medicamento que a gente está usando. Enfim, tá? As coisas foram acontecendo, então a minha alimentação foi se modificando. Com o passar dos anos, eu descobri que eu tinha uma dor na perna direita, e aquilo ficou me incomodando, ia e vinha, e eu sou extremamente, assim, sabe, assustada com a minha saúde. Eu levei um ano mais para ir num traumato para ver o que era. E aí ele fez lá uns exercícios e disse assim: isso aqui não é na sua perna, isso aqui provavelmente seja a coluna, a senhora vai fazer uma ressonância magnética. Muito bem.
É lá, eu faceira, né? Bom, vamos fazer uma ressonância magnética. Corajosa, uma barbaridade, né? Como eu digo. Inclusive, meus pais estavam aqui e eu fui, tá? Pertinho de casa, até bem faceira, né? Ali no Beneficência Portuguesa. Cheguei, me enfiaram na. Quando eu olhei a tal da máquina, que eu tinha ideia do que era, mas eu nunca tinha visto o aparelho, nunca tinha entrado para fazer uma ressonância magnética. Aí eu respirei fundo e só pensei comigo, bom, tomara que eu não tenha crise de pânico. Tá bem. Falei para a moça, para a enfermeira, digo, olha, eu tenho crise de pânico, tomara que eu não tenha. Ela disse, não, qualquer coisa, tu aperta aqui. Gente, foi eu entrar naquele negócio, eu apertei o troço e gritei para a mulher, me tira daqui. Eu entrei numa crise de pânico violentíssima. Aí ela diz, a senhora quer remarcar para outro dia? Eu digo, não, eu vou voltar ainda hoje, mas eu vou em casa, vou fazer os meus tratamentos, vou tomar os meus medicamentos. E aqui tem uma coisa interessante que eu esqueci de contar para vocês. Quando eu descobri, com aquele bendito livro da Felicidade Roubada, que eu tinha síndrome do pânico, eu falei para minha irmã, né, e disse, não conta para minha mãe. Não conta para a mãe, porque quando a minha irmã conta, ela é muito assim, ela acha que não, mas eu digo, deixa que eu conto. No outro dia, na segunda-feira, eu contei para a mãe e a mãe me disse assim: toma homeopatia Almeida Prado, número 35, e eu recomendo para todo mundo, gente. É uma homeopatia para ansiedade. E eu fiz um tratamento longo com esta homeopatia, que ela me ajudou assim com as crises de pânico a milhão. Era o que me segurava. Então, eu lá com essa crise de pânico, tendo que fazer esse exame de ressonância magnética, voltei para casa. Olha, eu usei a homeopatia, eu usei óleo essencial de lavanda nos pulsos para melhorar uma série de coisas. Tinham me ligado já 2 ou 3 vezes do Beneficência para saber se eu ia conseguir voltar no dia, porque eu disse, olha, isso era 9 da manhã, eu disse ao meio-dia mais ou menos eu volto. E nada passava. Eu realmente estava numa crise prolongada de pânico. E aí eu tomei os medicamentos, eu fiz os exercícios, eu fiz meditação, tudo que eu sabia, tudo que eu já vinha experimentando, eu fiz. Lá pelas 4 da tarde, eu senti que o corpo relaxou. E aí eu disse para mim, agora eu consigo ir. Porque é impressionante, gente. Nós que temos crise do pânico, conseguimos sentir quando o corpo está relaxado. Porque a tensão é contínua. É impressionante. O que aconteceu? Lá pelas 4, 4h30, mais ou menos, eu estava no Beneficência Portuguesa para fazer a tal da ressonância magnética. Só que eu tinha esquecido antes de perguntar quanto tempo era lá dentro que eu precisava fazer. E aí a enfermeira me disse, são 8 minutos. Gente, foram os 8 minutos mais longos de toda a minha vida. Eu fiz. Eu consegui ficar, consegui não entrar em síndrome do pânico de novo, tá? Não entrar em crise de novo, mas foram os 8 minutos mais complicados dos últimos anos. Com todas as crises que eu já tinha passado, aquilo ali foi bem complicado. Mas eu fiz o tal do exame, muito bem. Recebi os exames, né, o laudo, etc. e tal. Eu adoro olhar tudo. Eu li, tá bem, achei interessante, tinha umas coisas diferentes lá, mas como eu nunca tinha lido nada relacionado com a coluna, eu achei que estava tudo razoavelmente. Bem, fui lá para o traumato, entreguei para ele o exame bonitinho, e aí ele só me olhou e disse assim, a senhora está com 5 hérnias de disco na lombar. Eu só olhei para ele e digo, hã? Gente, vejam só, além de todas as complicações, eu tinha conseguido arranjar 5 hérnias de disco na lombar. Por isso que eu tinha dor na perna, e uma das vértebras está justamente pensando o nervo, por isso que a senhora tem dor, o nervo está inflamado. Aí lá entrei eu em remédio controlado para desinflamar o nervo da perna. E com a orientação, com a indicação de procurar um fisioterapeuta, que obviamente, já que eu não sou muito chegada em médicos, eu custei. No meu segundo exame com o traumato, eu levei aquele
né? Aquela chamada delicada dele, porque eu ainda não tinha ido para um fisioterapeuta. Muito bem. Aí eu me obriguei, claro, aí com essa chamada delicada dele, e realmente ainda sentindo eles não tem que fazer, e eu estava muito acima do meu peso, ainda estou acima do meu peso. O que acontece? Eu acabei indo num amigo de infância, tá, que foi meu colega na 8ª série, que ele é fisioterapeuta, e ele descobriu uma coisa interessante que o Traumato não tinha visto. E aí nós começamos uma série, obviamente, de tratamentos, não só para a coluna, quanto também para o arco do pé direito que ele desfez. Tá? Porque todos nós lá em casa nascemos com pé chato, usamos botinha, correção, palmilha, etc, etc. Fazia anos que eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, então agora eu uso uma palmilha especial. Então vejam que são muitas as questões de saúde que eu venho enfrentando e com elas eu venho aprendendo coisas assim fantásticas. E o fisioterapeuta me disse assim, Léa, tu precisa emagrecer com urgência, porque a tua coluna, e ainda mais com 5 hérnias de disco, ela está muito sobrecarregada. Aí a Léa, da cabeça dela, linda, maravilhosa, resolveu fazer uma dieta. Gente, eu não recomendo isso. Gente, se vocês quiserem fazer uma dieta, procurem alguém especializado. Ou, no mínimo, estudem bem o que vocês vão fazer. Porque a Léa resolveu fazer assim, da cabeça dela, uma dieta maluca. A Léa, aqui, linda, maravilhosa, enfraqueceu o seu corpo físico. Eu tive que também, desse lado aqui, extrair um dente, que a raiz tinha partido. Então, eu estava tomando um medicamento fortíssimo. Aí eu tive que extrair, eu consegui extrair o dente, mas nesse meio tempo eu tomei um antibiótico lá, paulada, nem me lembro mais qual era. Então eu já estava com o estômago debilitado, já estava toda debilitada, fazendo uma dieta doida. E aí, é claro, eu tive algo fantástico, que foi Covid. Aí, então, vocês imaginem que misturou muitas coisas. Eu já estava com o estômago mal, já estava saindo de um medicamento fortíssimo. Aí eu tive Covid. O Covid foi fantástico, foi muito simples. Foi um dia só de sintomas. Eu tive febrão, metade de um dia, e muita dor de cabeça, metade de um dia, e febrinha e pouca dor de cabeça na outra metade do dia. Foi um dia só de sintomas. Só que neste dia, eu não consegui. Eu já vinha mal do estômago por causa do medicamento do dente, né, que eu precisei usar pela questão dentária. Nesse meio tempo, eu não consegui comer nem tomar água. Não conseguia, simplesmente não descia. Obviamente, eu me desidratei. Gente, por favor, eu estou contando isso não só para vocês entenderem todo o processo que eu venho fazendo, como para dizer para vocês, não façam as doideiras que eu já fiz. Não compensa. Então, usem uma nutrição adequada, tomem bastante água, alimentem-se adequadamente. Enfim, é um conjunto todo. E, além do mais, eu também não fazia exercícios, que agora, devagarinho, eu estou voltando. O que aconteceu? Eu me desidratei, o Covid enfraqueceu ainda mais o meu corpo físico, eu me desidratei e eu caí dentro de casa. Desmaiei. Aí eu desmaiei, liguei para uma amiga minha e disse, olha, eu tô mal, não tô legal. Está acontecendo isso, isso e isso, eu tive Covid, e nesse meio tempo, como eu moro sozinha, eu estava sozinha. E aí ela disse, não levanta. Só que a teimosa aqui levantou, andou, bom, deixa eu me organizar. Quando eu cheguei na cozinha, eu desmaiei de novo, eu despenquei outra vez. Só que dessa vez eu bati o meu pé contra o armário e quebrei o pé. Então, aí quando ela veio me socorrer em casa, porque daí eu liguei para ela, olha, caí de novo. E ela disse, eu te disse para não levantar, mas eu já tinha levantado, já tinha caído. E ainda disse para ela, eu acho que eu quebrei o pé. Então aí já foi aquela saga, fomos na Santa Casa, não tinha leito. Isso foi em fevereiro, 1º de março de 2023. Veja, eu estou contando para vocês quase 2 anos depois.
Santa Casa não tinha leito, cheia, atrolhada de gente. Lá vou eu para o HPS. Quando cheguei no HPS, claro, como eu estava desidratada, me colocaram no soro. Entrei em crise de pânico. Queria arrancar tudo, sair correndo, me doparam. Literalmente, me doparam. Depois, claro, eu tinha noção, me puseram numa maca, me fizeram o teste de Covid para confirmar que eu estava com Covid. Me colocaram no isolamento, tiraram o raio-x do meu pé, realmente ele estava fraturado. Os 2 ossinhos, esses aqui do pé, né? As 2 últimas aqui do pé, esses 2, tá? Tinham fraturado. Aí foi toda uma saga, ganhei uma tala gessada, voltei para casa. Eu estou contando tudo isso para vocês, gente, por quê? Porque nesse meio tempo, entre toda essa função dentária, e todas essas questões, eu conheci uma pessoa que me indicou a alimentação através da biotipologia que o cientista Carlos Beretta, de São Paulo, organizou, que é baseada na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurveda, na medicina egípcia, enfim, várias questões assim. E ela mesma, quando eu disse que eu tinha mudado a minha nutrição, ela ficou meio assim, mas não me falou nada. Bom, eu já estava toda quebrada mesmo, não podia fazer muita coisa, então eu comprei o e-book e fui ler sobre a biotipologia. Para mim, foi fácil eu reconhecer a minha biotipologia, são 4 tipos, tá? Que são justamente os alimentos compatíveis com a genética de cada corpo físico. Assim como tem alimentos que fazem muito mal para umas pessoas, tem outros que as pessoas têm a noção que não fazem mal. É o caso. Por exemplo, eu já vinha notando que a banana não me fazia bem. Eu começava a ter câimbras. A pessoa diz, mas que estranho, normalmente banana é para não ter câimbra. Justamente é um dos alimentos não compatíveis com a minha biotipologia, de acordo com essa tabela feita pelo Carlos Beretta. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nessa função toda eu tinha uma sensação de morte iminente. E aí não era só pela síndrome do pânico, realmente o meu corpo estava falindo. Não tinha mais, eu tinha detonado o meu corpo físico. A biotipologia, quando eu reconheci, durante 2 semanas, gente, eu só consegui comer. Lembram que eu disse que eu não tinha conseguido comer nem beber nada antes de desmaiar com o Covid, com tudo? Eu não conseguia simplesmente, meu corpo não assimilava mais comida. Não assimilava, vejam só que grave o que eu fiz com o meu corpo físico, coisa da minha cabeça. Eu consegui, durante 2 semanas, comer uma colherinha de sopa rasa, de guisadinho temperado com cebola, sal e alho, que são os temperos recomendados para minha biotipologia, e um pêssego em calda. Só. Era só o que eu conseguia comer. Não entrava mais nada. Não tinha fome. E a sensação de morte iminente. E eu pensava, será que algum dia eu vou voltar a comer normalmente? Claro, hoje eu tenho uma alimentação, eu me alimento bem. Estou modificando mais ainda toda a minha alimentação. Muito bem, então durante 6 meses, estritamente, eu segui a dieta indicada para a minha biotipologia. Hoje, eventualmente, eu como alguma coisinha fora do que é indicado, até pela questão do paladar. Lembram também que eu falei que eu descobri com 52 anos que eu era alérgica, né, a toda a caseína, toda a proteína do leite animal. Então, eu não podia comer nada relacionado com leite animal. Então, lá, de vez em quando, eu como um queijo, um creme de leite, mas pelo paladar. Só que hoje já não me faz mal. É pouquinho, não é? Só mesmo para matar a saudade. Mas fora isso, não. Mas com a biotipologia, realmente, eu comecei a notar que alguns daqueles alimentos que estão na tabela dos não pode, não deve, pelo menos, não deve, tá? Realmente não funcionam mais para mim. Tá? Eu passo mal mesmo. Então, esses aí eu já tirei de lado. Eventualmente, um que outro que o meu corpo não sente tanto, eu uso. Mas por que eu estou contando toda essa história para vocês? E parei, inclusive, na questão da biotipologia, que é a questão alimentar. E mais um detalhe, gente, eu parei de beber.
bebida alcoólica. Tá? Parei de beber bebida alcoólica. Entenda-se bem. Continuo tomando meu chimarrão, que meu chimarrão, esse daí eu não deixo, né? Uso vários chás. Estou modificando realmente toda a minha nutrição. Por quê, gente? Desde que eu comecei com a biotipologia, depois dos 6 meses, aqueles que eu só me alimentei com aquilo que era estritamente da tabela, eu não tive mais crise de pânico. Pasme. E eu fiz, eu acho que há uns 2 meses, agora em 2024, nós estamos 1º de fevereiro, não é? 1º de fevereiro de 2025, ainda em 2024, uns 2, 3 meses, há uns 2, 3 meses, eu fui com um dos meus irmãos em Morungava, que é aqui perto de Porto Alegre, mas não é como aqui em Porto Alegre, que eu já andei mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, ali na primeira ilha, mas sempre que eu entrava num carro, abria a janela para não ter aquela sensação de que, né, está fechada e que a crise de pânico pudesse voltar. E eu fui. Estava quente, meu irmão com o ar-condicionado ligado, e eu deixei todos os vidros fechados, eu não abri, e eu fiquei prestando atenção no meu corpo físico. Porque, gente, uma coisa é a cabeça, tá? A cabeça da gente, ela funciona. Para dizer assim, olha, não tá bom, ou então tá funcionando ou não tá funcionando. Mas a crise de pânico, ela não tem nada a ver com a cabeça. Porque eu posso olhar para os lados e dizer assim, ó, não tem nada que está... A crise de pânico, ela é absolutamente física. Quem tem crise de pânico entende o que eu estou falando. É físico, é químico, não tem outra, tá? Não tem nada a ver assim com pensamento positivo para não entrar numa crise de pânico. Não existe isso. O corpo entra em crise de pânico. Ponto. Por mais positiva que a pessoa seja. E olha que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito positiva. Por isso que eu estranhava muito eu, linda, maravilhosa, a Léa, linda, maravilhosa, ter crise de pânico, porque eu nunca associei crise de pânico com algo absolutamente químico. Não associei. Pois bem, gente, foi meu teste de fogo. Mais ou menos lá pela arena do Grêmio, eu senti que eu não ia mais. O meu corpo relaxou, aí relaxou a cabeça, porque o meu corpo estava relaxado. Eu não entrei em crise de pânico. Gente, hoje eu consigo fazer esse vídeo para vocês justamente para explicar tudo isso e para dar a minha ideia do que é uma crise de pânico. Vejam só, a gente antigamente não ouvia falar em crise de pânico do jeito que a gente ouve falar hoje. Claro que nós vivemos, por exemplo, há muitos anos, desde 2005, eu moro em Porto Alegre, que não é uma capital extremamente estressante, eu já morei no Rio de Janeiro. Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro, que é muito mais estressante do que Porto Alegre. Depois eu saí, mas eu já moro aqui em Porto Alegre desde 2005. Então, teoricamente, o estresse, e eu me movimentei muito, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, então realmente eu tenho muitas coisas para fazer e posso estar me estressando, porque eu realmente não sou uma pessoa daquelas zen total, não sou. Mas vejam só, dentro de tudo isso que eu contei para vocês, eu consegui perceber algo muito interessante que eu quero que vocês reflitam. O que foi que exatamente me ajudou a não ter mais crises de pânico? Continuo morando em Porto Alegre. Continuo com as múltiplas atividades que eu tenho. Tá? Portanto, o estresse da cidade continua existindo. Mas eu mudei a minha alimentação. Eu tirei do meu dia a dia, da minha alimentação, elementos que agrediam o meu corpo físico. Vejam, quando eu troquei a minha alimentação para fazer aquela dieta maluca lá em 2023, que eu detonei o meu corpo, que eu debilitei o meu sistema imunológico, que eu acabei pegando Covid, que eu fiquei com agora já até me fugiu a palavra, fiquei toda errada, tá? O que eu fiz? Eu
quimicamente modifiquei o meu corpo. Então, é claro, o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico está dizendo assim, olha, estão tentando me matar. É um processo, é um processo de... agora me fogem as palavras, assim, quando alguém está querendo te matar, me foge. Bom, vocês vão saber que o corpo está dizendo, olha, eu não quero morrer, tá? Instinto de preservação, tá? O corpo está dizendo. Como é que ele vai dizer? De forma química. Não tem outra maneira. Então, ele fala de forma química. Então, a síndrome do pânico, dentro da minha experiência, é química, pura e simplesmente. Então, não é só o estresse. Nós nos alimentamos com muitos industrializados, eu sou craque de usar industrializados, nós nos alimentamos de forma inadequada, nós temos uma vida estressante, nós não cuidamos de nós, nossa cabeça, nosso lazer, e eu sou uma que não tenho esse equilíbrio de lazer com vida pessoal, não tenho, gente, tá? Eu estou me educando nisso. Nós, na verdade, nos deseducamos enquanto sociedades humanas. E é claro que, quimicamente, os corpos se debilitaram. Claro que a síndrome do pânico e o estresse e a resistência insulínica e estresse suprarrenal, etc. e tal, só pode aumentar. Não tem outra. Não é cabeça só. Ah, eu sou super zen, eu sou super positiva, mas quimicamente o meu corpo está detonado. Portanto, ele vai gritar e vai dizer: estão tentando me matar. Como é que ele reage? Síndrome do pânico. Quando eu adaptei toda a minha alimentação, quando eu comecei a tirar elementos agressivos ao meu corpo físico, ele começou a relaxar e está se reestruturando. E agora, salvo eu volte a fazer, acho que alguma outra coisa que o agrida, eu não deverei mais ter crise do pânico. Minha próxima prova de fogo vai ser viajar mais longe, talvez até dentro de um ônibus, tá? Porque eu igual viajei nesse meio tempo, mas eu viajava sempre com motorista, coitado. Teve um motorista, quando eu vim de Bagé para Porto Alegre, boca de pandemia, né? Ainda na pandemia, coitado, ele sofreu comigo, porque eu tive uma das piores crises de pânico no ônibus. E ele não podia parar o ônibus. Então, eu fiquei com ele, me mexendo ali nas escadinhas, tomando a homeopatia Almeida Prado, número 35. E o coitado, eu só dizia para ele: te acalma, fica calmo, não tem o que fazer, segue dirigindo calmo. Olha, eu acho que foi a pior experiência que ele teve na vida. Então, gente, eu quis trazer para vocês esse vídeo justamente para alertar. Comecem a se observar. Procurem informações, por exemplo, sobre a biotipologia do Carlos Beretta, tá? Tem livro no Amazon, tem livro... Eu comprei um e-book, tá? Mas tem o livro físico. Aqui em Porto Alegre tem um padre, o Padre João, que ele faz uma consulta, se a pessoa não conseguir identificar a sua biotipologia, porque tem algumas coisas ali que pode ser que sejam mais difíceis, ele faz consulta. É aqui na Santo Antônio, tá? É pertinho do centro, tá? Eu não vou saber, mas se alguém quiser se interessar, coloque nos comentários que eu passo o WhatsApp deles ali, tá? Gente, procurem informações, mudem a sua alimentação. Cuidem da química do seu corpo físico. Porque eu tive que aprender isso na paulada, literalmente falando, tá? E olha que eu me considero uma pessoa estudiosa, eu me considero uma pessoa que procura informações. E as informações que eu acabei tendo relacionadas a isso foram na prática, e nem um pouco agradáveis. Então, gente, eu quis trazer, eu quero fazer agora uma série de vídeos comentando questões minhas e como é que eu venho tratando, como é que eu venho fazendo e me usando de cobaia para dizer para vocês que sim, dá para curar. Mas requer, primeiro, um autoconhecimento muito grande, tá? Uma conscientização de todos os fatores que envolvem a nossa vida nesse sentido, tá? E realmente a escolha de uma mudança de vida.
A mudança no padrão alimentar, a mudança no padrão de lazer, a mudança no padrão de exercício. Eu ainda não estou me exercitando adequadamente, mas eu já consigo hoje, tá, ter uma consciência melhor a respeito desta máquina física perfeita, linda, maravilhosa, fantástica que Deus nos deu, para que a gente possa transitar pela vida de uma forma mais adequada. E que sim, eu detonei ela por muitos anos, muitos anos mesmo, e que agora eu estou tentando reverter os quadros que foram danosos da minha parte para com este corpo e que ele está respondendo de uma forma, ainda bem, a dizer assim, tudo bem, Léa, eu te desculpo, então vamos adiante, vamos fazer diferente. Então, gente, síndrome do pânico tem cura sim pela minha experiência, tá? E aqui algum médico, algum profissional da saúde que me desculpe, tá? Se eu estiver dizendo alguma coisa não tão adequada, mas eu estou passando para vocês a minha experiência. O que eu fiz e que estou fazendo para não ter mais crise de pânico. Porque realmente, gente, eu não acreditava quando as pessoas diziam que a síndrome do pânico, ela tem possibilita de viver bem. E realmente, por muitos anos, eu não saí, eu não viajei, principalmente depois que eu descobri, porque as crises eram horríveis. Quem viu as crises que eu já tive deve não querer nunca mais na vida ver, porque realmente elas não são suaves. Não é suave para a gente que vive e muito menos suave para quem está vendo sem poder fazer nada. Então, gente, eu quero deixar essa reflexão. Eu vou começar a fazer essa série de vídeos agora, falando sobre esses aspectos de cura que eu estou vivenciando. E eu espero, sinceramente, que ajude, né, as pessoas. Tem muita informação maravilhosa na internet sobre a alimentação, sobre mudanças alimentares. Hoje nós estamos vivenciando uma era de retorno ao natural, porque justamente as pessoas, os profissionais de saúde estão se dando conta que com toda essa gama de produtos industrializados, nós detonamos a maneira que o corpo físico fica, embora nós estejamos vivendo mais de 100 anos, na grande maioria da população, mas algumas doenças que são relacionadas estritamente com a química mesmo do corpo, elas estão mais proliferadas no mundo. Então, nós temos que nos cuidar, sim, gente, e muito. Tá? Então, eu quero deixar esta experiência para vocês, para que vocês realmente não digam, isso é só a Léa que passa. Não. Quem passa, quem vive, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E talvez consiga. Então, são 3 coisas básicas que eu indico e que eu falei desde o começo. Deem uma lida nesse livro, tá? Felicidade Roubada, do Augusto Cury. Tá? Ali explica de uma maneira muito tranquila como é que funciona, quais os sintomas, tá? E ele é um profissional da área da saúde. A homeopatia Almeida Prado, número 35, que é para ansiedade, que me ajudou e eu indico para todo mundo, quem se sentir à vontade, tá? E a biotipologia, mudar a nutrição, tá? De acordo com a biotipologia do Carlos Beretta, que é um cientista nosso, tá? Ele já é falecido, ele morava em São Paulo. Entende, gente? Então, tem muita informação no mundo, tá? Quem já é, por exemplo, quem já é mais vegetariano, crudívoro, quem já trabalha mais com a sua alimentação dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da Ayurveda, vai encontrar muita coisa similar, tá? E vai entender, talvez, alguns outros aspectos que também são interessantes. Não estou dizendo que estritamente vocês tenham que seguir esses 3 passos que eu segui. Eu estou dizendo que estas 3 coisas, mais ou menos nesta ordem, me ajudaram a ir mudando a minha condição física. Tá? Começou lá quando eu descobri que
eu era totalmente alérgica à caseína, toda a proteína animal, então eu mudei toda a minha alimentação. Hoje, claro, eu tomo alguma coisa com leite, eventualmente como um queijo, eventualmente como um creme de leite, não deixo, por exemplo, tem numa festa, se tiver que, por exemplo, no casamento do meu irmão, tomar uma tacinha de champanhe, eu não sou fanática, eu parei de beber, eu adoro uma cerveja, uma cachaçinha, então, mas eu parei totalmente, né? Eventualmente, claro, eu fui a 2 casamentos, nesses casamentos eu brindei, não sou fanática em dizer que eu não vou, até porque meu corpo sabe o que é o álcool, então eu não digo para vocês serem fanáticos, eu digo para vocês começarem a cuidar de si, avaliar em si, tá? O que é melhor, o que vocês podem fazer, e dentro da melhor condição de vocês, da vida, da situação familiar, da situação financeira, inclusive, vocês irem fazendo alguns ajustes. O parar de beber não requer grandes ajustes, a não ser uma decisão, tá? Parei. Mudar também, tudo são decisões, gente. E essas decisões, elas têm que ser tipo assim, ó, eu quero continuar viva, com saúde, então eu vou mudar. Meu próximo passo é realmente entrar num ritmo de exercícios físicos novamente. Tá? Mas hoje eu já consigo comentar com você sobre isso e dizer para você sim, dá para curar. Eu quero agradecer vocês terem me escutado, vocês terem ouvido. Se vocês entenderem que vale passar para outras pessoas essas informações, por favor, dividam essas informações. Eu fico à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário. Estou mais uma vez dizendo, esta é a minha experiência. O que veio acontecendo comigo. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter as suas questões. Obviamente, eu não estou dizendo que vocês não procurem um médico, que vocês não procurem alguém da área de saúde, uma pessoa nutricionista, alguém especializado. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não me entendam errado. Eu estou dizendo aqui apenas o que eu vim fazendo e que estou me melhorando cada vez mais para que este corpo físico tenha cada vez mais saúde e eu tenha muito mais qualidade de vida do que eu tive nos últimos anos, porque realmente a minha qualidade de vida nos últimos anos não foi das melhores. Gratidão imensa, mais uma vez, gurizada linda, maravilhosa, eu estava com saudade de vocês. Agradeço e desejo que 2025 seja, de todos os anos das nossas vidas, de longe, o mais lindo e maravilhoso. E que todos nós juntos possamos construir não apenas a vida individual de cada um muito melhor, mas a vida do nosso planeta muito melhor, da nossa humanidade, da nossa consciência humana, do ser humano em geral, que todos nós juntos possamos, com muito amor, com muita fé, com muita garra, com muita coragem, como eu digo, tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos e seguirmos adiante com muita força e saúde, principalmente. Gratidão imensa mais uma vez pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês, pelo incentivo de vocês. E que nós possamos novamente estar juntos neste ano. Muito obrigada. Namastê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Para vocês. Muitas bênçãos sempre. Gratidão.